Uma jovem escrava estava arrumando a mesa para um jantar importante quando encontrou algo escondido dentro de um guardanapo de linho branco. O que ela descobriu fez a Sinhá gritar de horror e mudou o destino de dezenas de pessoas naquela mesma noite. Mas antes de contar essa história incrível, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo esse vídeo? Quero saber de onde são os nossos inscritos. E se você ainda não é inscrito no canal, clica naquele botão vermelho e ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. Agora sim, vamos à história que vai te deixar de boca aberta. Maria tinha apenas 16 anos quando chegou à fazenda dos Albuquerque, trazida de outra propriedade após a morte de seus antigos senhores. Seus dias começavam antes do sol nascer, quando o galo ainda ensaiava os primeiros cantos, e terminavam muito depois de ele se pôr, quando a lua já estava alta no céu estrelado do interior paulista. Naquela tarde quente de março de 1850, a Sinhá Beatriz havia ordenado, com sua voz estridente e imperiosa, que Maria preparasse a mesa de jantar para uma ocasião especialíssima. Autoridades importantes da província viriam jantar na fazenda: o juiz de direito, o delegado de polícia, o vigário da paróquia e até mesmo um barão recém-nomeado pelo imperador. Tudo deveria estar absolutamente impecável, perfeito, irrepreensível. Maria passou horas e horas trabalhando sem descanso. Lavou cada peça da louça de porcelana importada da França, aquela com detalhes dourados e flores azuis pintadas à mão, que a Sinhá tanto se orgulhava de exibir. Poliu cuidadosamente os talheres de prata maciça até que brilhassem como espelhos, refletindo seu rosto cansado e magro. Passou a ferro os guardanapos de linho branco, importados de Portugal, certificando-se de que cada dobra ficasse perfeita, sem a menor ruga. Seus dedos calejados doíam terrivelmente, a coluna protestava a cada movimento, mas ela não podia reclamar, não podia demonstrar fraqueza ou cansaço. Qualquer erro, qualquer imperfeição, seria punido severamente pela Sinhá, que não tolerava falhas de suas escravas domésticas. Maria já havia levantado muitas surras por motivos bem menores: uma xícara mal lavada, uma toalha com vinco torto, um atraso de minutos na entrega do café da manhã. O medo era seu companheiro constante, uma sombra que nunca a abandonava, nem mesmo durante o breve sono interrompido que conseguia roubar da madrugada. Já estava anoitecendo quando Maria finalmente começou a arrumar a grande mesa de jacarandá da sala de jantar principal. A luz alaranjada do pôr do sol entrava pelas janelas altas, criando padrões dourados sobre o piso de tábuas largas. Ela colocou a toalha adamascada, depois os pratos, as taças de cristal, os talheres na ordem correta que a Sinhá tanto insistia. Por fim, chegou aos guardanapos. Ao desdobrar o último deles para colocá-lo cuidadosamente sobre a mesa, na posição destinada ao lugar do barão, Maria sentiu algo completamente estranho no tecido fino. Havia um volume irregular, pequeno mas perceptível, como se algo sólido estivesse deliberadamente escondido entre as dobras perfeitas do linho. Com o coração disparando no peito como um tambor africano, ela olhou nervosamente ao redor da sala de jantar, certificando-se de que estava completamente sozinha. A casa grande estava silenciosa naquele momento específico. A Sinhá havia subido para se vestir. O senhor estava nos estábulos verificando os cavalos. As outras escravas trabalhavam na cozinha ou na senzala. Era um daqueles raros momentos de solidão que Maria raramente experimentava. Com mãos trêmulas que mal conseguia controlar, ela abriu cuidadosamente o guardanapo, desdobrando-o com movimentos lentos e precisos. Lá dentro, escondido estrategicamente entre as camadas de tecido, havia um pequeno pedaço de papel amarelado pelo tempo, dobrado várias e várias vezes até formar um quadrado minúsculo, quase imperceptível. A respiração de Maria ficou presa na garganta. Quem teria escondido aquilo ali? Quando? E, mais importante, por quê? Seria alguma mensagem secreta? Um bilhete de amor proibido entre escravos? Ou algo muito mais perigoso? Seus instintos gritavam para que ela simplesmente ignorasse aquele papel, recolocasse o guardanapo dobrado sobre a mesa e fingisse nunca ter visto nada. Mas a curiosidade, aquele sentimento perigoso e incontrolável, era mais forte. Com dedos que tremiam violentamente, Maria desdobrou o papel com infinito cuidado,
temendo que ele se rasgasse e revelasse sua intromissão. O papel era velho, as bordas estavam gastas, e a tinta estava ligeiramente desbotada, mas as palavras ainda eram perfeitamente legíveis à luz alaranjada do entardecer que entrava pela janela. E o que ela leu fez seu sangue gelar completamente nas veias. Maria sabia ler, um segredo extremamente perigoso que guardava as 7 chaves, escondido no fundo de sua alma como um tesouro proibido. Sua avó materna, ainda na África, havia sido filha de um respeitado escriba muçulmano, e antes de ser brutalmente capturada e escravizada por traficantes portugueses, havia ensinado algumas letras e palavras à mãe de Maria. Por sua vez, sua mãe, mesmo na escravidão, nas poucas horas roubadas da noite, havia passado esse conhecimento sagrado e perigoso para Maria, sempre em segredo absoluto, sempre com o terror constante de serem descobertas. Ler e escrever era crime para escravos. Era poder. Era liberdade. Era motivo para ser vendido para longe, mutilado, ou até morto como exemplo para os outros. As palavras no papel amarelado eram poucas, mas devastadoras em seu significado terrível. Esta noite, o barão trará documentos falsos. Ele quer comprar escravos contrabandeados da África. O juiz e o delegado receberão propina. Na biblioteca, após o jantar, fecharão o negócio ilegal. Há muitas vidas em jogo. Alguém precisa impedir isso. Não havia assinatura, nenhuma identificação de quem havia escrito aquela denúncia explosiva. Maria releu as palavras várias vezes, sem conseguir acreditar completamente no que seus olhos viam. O coração dela batia tão forte que parecia querer saltar pela boca. Suas mãos suavam abundantemente, molhando o papel fino. Sua mente acelerada tentava processar a enormidade do que acabará de descobrir. O tráfico de escravos havia sido oficialmente proibido fazia 2 décadas, mas todos sabiam que continuava acontecendo clandestinamente, com a cumplicidade silenciosa de autoridades corruptas que fechavam os olhos em troca de dinheiro sujo. Novas levas de africanos ainda chegavam ilegalmente, escondidos em navios negreiros que aportavam em praias desertas no meio da madrugada, trazendo homens, mulheres e crianças acorrentados para alimentar o insaciável apetite das fazendas de café por mão de obra escrava gratuita. Maria olhou novamente para a mesa cuidadosamente arrumada, para os lugares marcados onde aqueles homens poderosos sentariam em poucas horas, rindo, comendo iguarias refinadas, bebendo vinho importado, enquanto planejavam comprar e vender seres humanos como se fossem simples mercadorias, como sacas de café ou cabeças de gado. A revolta cresceu em seu peito como uma onda imensa. Mas o que ela poderia fazer? Era apenas uma escrava de 16 anos, sem voz, sem direitos, sem poder algum. Quem acreditaria em sua palavra contra a de um barão, um juiz, um delegado? Se ela denunciasse, seria considerada mentirosa, insolente, causadora de problemas. Seria açoitada publicamente, talvez marcada a ferro quente no rosto, ou vendida para uma fazenda ainda pior, longe de tudo que conhecia. O medo a paralisava, mas algo mais forte começava a despertar dentro dela. Algo parecido com coragem, com dignidade, com a necessidade urgente de fazer o que era certo, independentemente das consequências terríveis que certamente viriam. Maria dobrou rapidamente o papel e o escondeu no bolso improvisado de sua saia puída, olhando nervosamente para a porta da sala de jantar. Seus pensamentos corriam desordenadamente em todas as direções possíveis. Quem havia colocado aquela mensagem no guardanapo? Teria sido alguma das outras escravas da casa que também sabia ler em segredo? Ou talvez alguém de fora, algum abolicionista infiltrado que trabalhava para denunciar os crimes que aconteciam nas sombras? A mensagem claramente esperava que alguém a encontrasse e agisse. Mas quem? E como? Ela pensou em João, o escravo mais velho da fazenda, que havia chegado da África décadas atrás e se tornará uma espécie de líder respeitado entre os escravizados. Ele era sábio, conhecia histórias de resistência, de fugas bem-sucedidas, de quilombos escondidos nas montanhas. Mas seria seguro confiar nele com aquele segredo explosivo? E se ele decidisse que era arriscado demais e ordenasse que ela esquecesse tudo? Pensou em Teresa, a cozinheira idosa que tinha acesso à casa grande e conhecia todos os segredos e fofocas da região.
Mas Teresa era cautelosa demais, traumatizada por anos de sofrimento, improvável de se arriscar. Então Maria teve uma ideia ainda mais aterrorizante e ao mesmo tempo tentadora. E se ela mesma confrontasse a Sinhá? E se mostrasse o papel diretamente para Dona Beatriz? Afinal, a Sinhá era a esposa do fazendeiro, a senhora da casa. Certamente ela não aprovaria que seu marido se envolvesse em negócios ilegais que poderiam trazer problemas com a justiça imperial, manchar o nome da família respeitável dos Albuquerque, arruinar sua posição social cuidadosamente construída ao longo de gerações. Talvez, apenas talvez, a Sinhá ficasse tão indignada que impediria o jantar, expulsaria o barão corrupto, denunciaria o esquema criminoso. Mas Maria conhecia a Sinhá Beatriz muito bem. Conhecia sua crueldade fria, sua vaidade extrema, sua obsessão com aparências sociais e riqueza. A Sinhá não era uma mulher compassiva ou justa. Era calculista, interesseira, capaz de qualquer coisa para manter seu estilo de vida luxuoso. Havia grande possibilidade de que ela simplesmente apoiasse o marido no negócio ilegal, desde que trouxesse mais dinheiro e poder para a família. E se Maria se atrevesse a trazer aquela acusação, sem provas concretas além de um papel anônimo, seria vista como insolente, atrevida, perigosa. A punição seria terrível e exemplar. As sombras na sala de jantar começavam a se alongar. O sol estava quase completamente escondido atrás das colinas distantes. Maria precisava terminar de arrumar a mesa rapidamente, antes que alguém viesse verificar seu trabalho. Mas suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar os objetos. Ela recolocou o guardanapo dobrado no lugar correto sobre a mesa, agora sem o papel incriminador escondido em suas dobras. A mesa estava perfeita, impecável, pronta para receber os convidados ilustres que chegariam em menos de 2 horas. Tudo parecia normal, comum, ordinário. Ninguém poderia imaginar o segredo explosivo que agora queimava no bolso de uma jovem escrava insignificante aos olhos daquele mundo cruel e injusto. As carruagens começaram a chegar exatamente no horário previsto, pontualmente às 8 horas da noite. Maria observava discretamente da porta da cozinha enquanto os ilustres convidados desciam de seus transportes elegantes, vestidos com suas melhores roupas, ostentando joias caras, exalando perfumes importados que contrastavam brutalmente com o cheiro de suor e fumaça que impregnava as roupas simples dos escravizados. O barão chegou primeiro, um homem gordo de cerca de 50 anos, com bigodes encerados e um ar arrogante de quem estava acostumado a ser obedecido sem questionamentos. Depois veio o juiz, magro e nervoso, os olhos pequenos sempre se movendo de um lado para o outro como se temesse ser observado. O delegado era jovem e bonito, mas havia algo de cruel em seu sorriso fácil demais. Por último chegou o vigário, um homem de meia-idade que parecia desconfortável, como se não quisesse estar ali mas não tivesse escolha senão comparecer. A Sinhá Beatriz os recebeu na porta principal com sorrisos efusivos e bajulações exageradas, usando seu melhor vestido de seda verde esmeralda importado de Paris, com um colar de esmeraldas verdadeiras ao redor do pescoço. O Sr. Alberto, um homem alto e imponente de 40 anos, cumprimentou cada convidado com apertos de mão firmes e palavras cordiais que escondiam as verdadeiras intenções daquela reunião. Todos foram conduzidos à sala de estar, onde foram servidos aperitivos e bebidas finas enquanto conversavam sobre assuntos triviais: a safra de café, o clima, as últimas notícias da corte no Rio de Janeiro, os rumores sobre possíveis mudanças nas leis imperiais. Maria foi designada para ajudar a servir, junto com outras 2 escravas domésticas. Ela carregava bandejas pesadas, oferecia copos de vinho do Porto, recolhia pratos vazios, sempre em silêncio absoluto, sempre invisível aos olhos daqueles homens poderosos que falavam livremente como se os escravos ao redor não tivessem ouvidos para escutar, cérebros para entender, ou almas para se indignar. Era sempre assim. Para aquelas pessoas, os escravizados não eram realmente humanos, eram apenas ferramentas úteis, objetos animados, parte da mobília da casa que se movia quando necessário e desaparecia quando não era mais precisa. Enquanto servia, Maria observava atentamente cada detalhe, cada expressão facial, cada olhar trocado entre os convidados.
Ela notou como o barão e o Sr. Alberto trocavam olhares cúmplices e significativos quando achavam que ninguém estava prestando atenção. Viu como o juiz bebia vinho rapidamente demais, como se tentasse criar coragem para algo que viria depois. Percebeu que o delegado verificava repetidamente um relógio de bolso dourado, como se estivesse ansioso pelo momento em que poderiam finalmente discutir o verdadeiro propósito daquele jantar elaborado. Apenas o vigário parecia genuinamente interessado na conversa superficial, ou talvez estivesse simplesmente tentando adiar o inevitável. O papel no bolso de Maria parecia pesar como chumbo contra sua perna. Cada minuto que passava era uma tortura. Ela sabia que em poucas horas, após o jantar, aqueles homens se reuniriam na biblioteca particular do senhor, fechariam a porta, e finalizariam um acordo que traria mais sofrimento, mais dor, mais vidas destruídas. Dezenas de africanos estavam provavelmente já aprisionados em algum porão escuro de navio, esperando serem vendidos como animais, separados de suas famílias, condenados a uma vida de trabalho forçado e humilhação constante. E ela tinha em suas mãos a informação que poderia impedir isso. Mas como? Como uma escrava jovem e impotente poderia fazer diferença contra homens tão poderosos, tão protegidos por leis injustas, tão acostumados a fazer o que queriam sem enfrentar consequências? Finalmente, todos foram convidados a se dirigir à sala de jantar. Maria e as outras escravas haviam preparado um verdadeiro banquete: sopa de legumes cremosa, peixe assado com ervas finas, carne de porco com molho de laranja, frango recheado, arroz branco perfumado, feijão tropeiro, farofa crocante, legumes variados, saladas frescas, e para a sobremesa, doces de frutas cristalizadas e um bolo de fubá ainda quente. Tudo disposto na mesa com perfeição artística, iluminado por candelabros de prata com velas que projetavam luz dourada e dançante sobre a porcelana fina e o cristal brilhante. Os convidados se sentaram nos lugares designados, elogiaram efusivamente a decoração e o aroma delicioso da comida. Maria serviu o vinho, enchendo as taças com mãos que milagrosamente não tremiam mais, substituídas por uma calma estranha, quase sobrenatural. Era como se seu corpo tivesse entrado em um estado de alerta total, onde cada sentido estava aguçado, cada movimento era calculado e preciso. Ela ouvia fragmentos de conversas enquanto circulava pela sala, oferecendo mais comida, retirando pratos vazios, sempre atenta, sempre invisível. Os tempos estão mudando, disse o juiz com um suspiro pesado, limpando o molho do bigode com o guardanapo de linho branco, aquele mesmo guardanapo onde estivera escondida a mensagem explosiva. Há cada vez mais pressão da Inglaterra para acabar completamente com a escravidão. Dizem que não temos mais que 10 ou 20 anos antes de mudanças drásticas acontecerem. Exatamente por isso precisamos agir agora, respondeu o barão em voz baixa mas firme, inclinando-se ligeiramente sobre a mesa. Quanto mais difícil fica importar trabalhadores, mais valiosos eles se tornam. É um investimento lucrativo, senhores. Extremamente lucrativo. Um único carregamento pode render o equivalente a 3 anos de lucro de uma fazenda de tamanho médio. O Sr. Alberto assentiu com entusiasmo controlado. E com os contatos certos, podemos garantir que nenhuma autoridade indesejada venha fazer perguntas inconvenientes. Não é mesmo, delegado? O delegado jovem sorriu friamente. Com a quantia certa de motivação financeira, posso garantir que qualquer inspeção será sempre previamente avisada com tempo suficiente para arrumações necessárias. O vigário permaneceu em silêncio, comendo lentamente, os olhos baixos fixos no prato. Maria percebeu que ele parecia cada vez mais desconfortável, como se sua consciência lutasse contra sua ganância ou sua necessidade de manter boas relações com os poderosos da região. Talvez ele fosse a peça fraca naquele esquema criminoso. Talvez houvesse uma brecha ali que poderia ser explorada. A conversa continuou, alternando entre amenidades superficiais quando os escravos estavam próximos e discussões mais diretas sobre o negócio ilegal quando achavam que estavam falando baixo o suficiente para não serem ouvidos. Mas Maria ouvia tudo. Cada palavra confirmava o que estava escrito no papel. Havia realmente um carregamento de africanos contrabandeados esperando para ser comprado e distribuído entre várias fazendas da região. O barão era o intermediário,
o juiz forneceria documentação falsa declarando que os escravizados eram nascidos no Brasil, o delegado impediria qualquer investigação, e vários fazendeiros ricos, incluindo o Sr. Alberto, dividiriam o carregamento humano e legal. Maria sentiu náusea crescer em seu estômago. Não era pela comida. Ela mal tinha comido durante o dia todo. Era pelo horror absoluto de testemunhar aquela negociação fria e calculada de vidas humanas, tratadas com menos consideração do que se daria à compra de cavalos ou bois. Ela pensou nos africanos acorrentados em algum lugar escuro e sujo, aterrorizados, doentes, separados de suas terras, suas famílias, suas vidas. Pensou em sua própria avó, arrancada da África décadas atrás, e em sua mãe, que morrera jovem demais, quebrada pelo trabalho implacável e pelo sofrimento constante. Não. Ela não podia permitir que mais pessoas sofressem o mesmo destino. Não quando tinha o poder de fazer algo, por mais perigoso que fosse. A sobremesa estava sendo servida quando Maria finalmente tomou sua decisão irrevogável. Não havia mais tempo para dúvidas ou medos paralisantes. Se ela não agisse agora, naquele momento preciso, a oportunidade seria perdida para sempre. Os homens terminariam o jantar, se retirariam para a biblioteca, fechariam um negócio nefasto, e mais vidas seriam destruídas. Ela não poderia viver com esse peso na consciência. Mesmo que a consequência fosse terrível para ela pessoalmente, mesmo que significasse sua própria destruição, ela tinha que tentar impedir aquilo. Tinha que honrar a memória de sua mãe e de sua avó, que haviam lutado para que ela tivesse conhecimento, consciência, dignidade. Com o coração batendo descontroladamente, Maria se aproximou da sinhá Beatriz, que estava sentada na cabeceira da mesa, sorrindo graciosamente para seus convidados importantes. Maria se curvou respeitosamente e sussurrou baixinho perto do ouvido da sinhá. Minha senhora, preciso falar com a senhora urgentemente. É sobre algo muito importante que encontrei enquanto preparava a mesa. Algo que a senhora precisa ver imediatamente. A sinhá virou o rosto bruscamente, surpresa e irritada pela interrupção. Seus olhos frios como gelo perfuraram Maria. Isto pode esperar, menina tola? Não vê que estamos jantando com convidados ilustres? Não pode esperar, minha senhora, Maria insistiu, mantendo a voz baixa mas firme, consciente de que estava cruzando todas as linhas estabelecidas de obediência e submissão. É sobre o barão e o negócio que eles pretendem fazer esta noite. A senhora está em perigo. Todos nesta casa estão em perigo. Por favor, apenas me dê 2 minutos em particular. A menção ao barão e ao negócio fez a sinhá Beatriz franzir a testa profundamente. Algo na urgência e no olhar determinado de Maria deve ter penetrado sua resistência inicial. Com um suspiro exagerado de irritação, ela se levantou graciosamente da mesa, desculpou-se com os convidados dizendo que tinha um assunto doméstico menor para resolver, e indicou com um gesto imperioso para que Maria a seguisse até o corredor adjacente, fora do alcance dos ouvidos dos homens na sala de jantar. Isto é melhor ser realmente importante, Maria, a sinhá sibilou perigosamente assim que estavam sozinhas no corredor mal iluminado. Você me interrompeu na frente do barão e do juiz. Se isto for alguma tolice insignificante. Maria retirou rapidamente o papel amarelado de seu bolso e o entregou para a sinhá com mãos trêmulas. Encontrei isto escondido em um dos guardanapos enquanto arrumava a mesa, minha senhora. Alguém colocou isto ali propositalmente. A senhora precisa ler. A sinhá Beatriz pegou o papel com dedos delicados mas impacientes, aproximou-o da luz fraca de uma vela que iluminava o corredor, e começou a ler. Maria observou enquanto a expressão no rosto da mulher mudava gradualmente de irritação para confusão, depois para choque, e finalmente para fúria absoluta. Seus olhos se arregalaram, sua respiração ficou mais rápida, suas narinas se dilataram, e suas mãos agarraram o papel com tanta força que ele quase se rasgou. Como você ousa? Você leu isto? A sinhá virou-se violentamente para Maria, os olhos cuspindo fogo de raiva. Você sabe ler? Uma escrava letrada? Isto é ilegal. Isto é intolerável. Maria abaixou a cabeça, preparando-se para a tempestade que certamente viria. Sim, minha senhora.
Minha mãe me ensinou em segredo. Sei que é proibido. A senhora pode me punir como quiser depois. Mas agora, neste momento, o que importa é o que está escrito nesse papel. É verdade, minha senhora. Eu ouvi os homens conversando durante o jantar. Tudo é verdade. Eles vão fechar um negócio ilegal de compra de africanos contrabandeados. O barão está trazendo documentos falsos. O juiz e o delegado vão receber dinheiro para encobrir o crime. Se a senhora permitir que isto aconteça sob o teto desta casa, quando as autoridades imperiais descobrirem, e eventualmente descobrirão, toda a família Albuquerque será arruinada. O nome da senhora será manchado. A fazenda pode ser confiscada. O senhor pode ser preso. A sinhá Beatriz ficou em silêncio por longos segundos que pareceram eternos, processando as palavras de Maria e as implicações devastadoras da revelação. Sua mente calculista estava claramente trabalhando em velocidade máxima, pesando opções, considerando consequências, avaliando riscos. Maria sabia que tudo dependia daquele momento crucial. Se a sinhá decidisse que era melhor apoiar o marido e ignorar os riscos legais, estava tudo perdido. Mas se seu orgulho, sua preocupação com o status social e sua aversão ao risco pessoal prevalecessem, então talvez, apenas talvez, aquelas vidas africanas pudessem ser salvas. Aquele miserável, a sinhá finalmente sibilou entre dentes cerrados, referindo-se claramente ao próprio marido. Alberto não me consultou sobre isto. Ele ia envolver nossa família em um escândalo criminoso sem sequer me informar. Como ele se atreve? A fúria em sua voz era palpável, mas era fúria egoísta, preocupada apenas com sua própria posição e reputação, não com a moralidade do crime em si. De repente, sem aviso prévio, a sinhá Beatriz virou-se e marchou determinadamente de volta para a sala de jantar. Maria a seguiu hesitante, sem saber o que esperar, temendo o pior mas também alimentando uma pequena chama de esperança. A sinhá entrou na sala com passos firmes e deliberados, o papel amarelado ainda agarrado em sua mão enluvada. Todos os homens à mesa pararam de comer e conversar, surpreendidos pela expressão furiosa no rosto da anfitriã. Beatriz, querida, há algum problema? O senhor Alberto se levantou educadamente, confuso pela expressão alterada de sua esposa. A sinhá Beatriz não respondeu a ele diretamente. Em vez disso, ela se virou para o barão com olhos flamejantes de indignação. O senhor, ela disse com voz tremendo de raiva mal contida, veio a esta casa com intenções desonestas. O senhor pretende envolver meu marido em um esquema ilegal de tráfico de escravos africanos, arriscando a reputação e a segurança de toda a nossa família. Um silêncio mortal caiu sobre a sala de jantar. O barão empalideceu visivelmente. O juiz deixou cair o garfo que segurava. O delegado ficou imóvel como estátua. Apenas o vigário pareceu levemente aliviado, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Como a senhora ousa fazer tais acusações absurdas? O barão tentou recuperar a compostura, sua voz tremendo ligeiramente. Isto é ultrajante. É difamação. Eu poderia processá-la por tais calúnias. Calúnias? A sinhá Beatriz jogou o papel amarelado sobre a mesa com força dramática. Aqui está a prova. Uma denúncia detalhada do plano criminoso que vocês pretendiam executar esta noite na biblioteca de minha casa. Acham mesmo que eu permitiria que manchassem o nome dos Albuquerque, uma família respeitável há 3 gerações? Foi então que aconteceu. A sinhá Beatriz, em um momento de teatralidade calculada, subiu levemente o tom de voz e deixou escapar um grito agudo e perfeitamente projetado. Não um grito de medo genuíno, mas um grito projetado para ser ouvido por todos os escravos e empregados da casa, um grito que serviria como testemunho público do escândalo que estava sendo revelado. Criminosos. Sob meu próprio teto. Planejando negócios ilegais que poderiam destruir minha família. Guardas. José. Venham imediatamente. O grito ecoou pela casa grande inteira. Em segundos, escravos começaram a aparecer nas portas, curiosos e assustados. O capataz José chegou correndo, confuso pela urgência do chamado. A sinhá havia criado deliberadamente um escândalo público,
transformando algo que poderia ter sido resolvido discretamente em segredo em um evento testemunhado por dezenas de pessoas. Era uma jogada brilhante e cruel ao mesmo tempo. Ela estava protegendo sua família publicamente, certificando-se de que quando a história se espalhasse pela região, como inevitavelmente se espalharia, os Albuquerque seriam vistos como vítimas de conspiradores desonestos, não como participantes no crime. O jantar terminou em caos absoluto. O barão, o juiz e o delegado se levantaram apressadamente da mesa, protestando veementemente, mas suas vozes falhavam diante da acusação pública e da presença de tantas testemunhas. Eles não tinham escolha senão bater em retirada rapidamente, antes que a situação piorasse ainda mais para eles. Prometeram retaliação legal, ameaçaram com processos e consequências políticas, mas todos sabiam que eram ameaças vazias de homens desesperados cuja conspiração havia sido exposta prematuramente. As carruagens partiram rapidamente pela estrada escura, levantando nuvens de poeira que brilhavam à luz da lua cheia. Apenas o vigário permaneceu por alguns minutos a mais, e Maria notou que ele discretamente apertou a mão da sinhá com o que parecia ser gratidão genuína antes de partir. Talvez ele tivesse sido forçado a participar contra sua vontade, ou talvez simplesmente ficou aliviado por não ter que carregar o peso daquele pecado em sua consciência. Quando todos os convidados finalmente se foram, o Sr. Alberto explodiu em fúria contra a esposa. Você me humilhou. Você destruiu um negócio lucrativo. Você nos fez inimigos poderosos. Sua voz ecoava pelas paredes da casa grande, cheia de raiva impotente e ganância frustrada. Mas a sinhá Beatriz manteve-se firme, sua coluna ereta, seu queixo erguido com orgulho aristocrático. Eu salvei esta família da ruína, Alberto. Quando a notícia deste esquema ilegal inevitavelmente vazasse, e sempre vaza, seríamos arrastados para a lama junto com eles. Agora, somos as vítimas virtuosas que expuseram a corrupção. Nossa reputação está intacta. Aliás, está fortalecida. O senhor não tinha resposta para isso. Sabia que sua esposa tinha razão, embora seu orgulho ferido e sua ganância não quisessem admitir. Ele resmungou algumas maldições finais e se retirou para seu escritório, batendo a porta com violência. Apenas então a sinhá Beatriz voltou sua atenção para Maria, que havia permanecido em silêncio absoluto perto da parede, tentando se tornar invisível, com medo do que viria a seguir. A expressão no rosto da sinhá era indecifrável, uma mistura complexa de raiva, respeito relutante e cálculo frio. Você, a sinhá disse lentamente, seus olhos perfurando Maria como facas afiadas. Você salvou esta família de um escândalo terrível. Mas você também revelou que sabe ler, o que é crime para uma escrava. Você me colocou em uma posição muito difícil, menina. Maria abaixou a cabeça, preparada para receber sua sentença. Talvez fosse ser vendida para longe. Talvez fosse ser açoitada publicamente como exemplo. Talvez algo ainda pior. Mas ela não se arrependia. Mesmo que pagasse um preço alto, ela havia impedido que mais vidas fossem destruídas. Isso tinha que valer alguma coisa, tinha que ter significado. No entanto, a sinhá continuou após uma pausa dramática. Não posso punir quem acabou de salvar minha reputação e minha posição social. Seria injusto até mesmo para mim. Além disso, ela hesitou, como se as próximas palavras custassem caro para sair. Você demonstrou inteligência, coragem e lealdade a esta casa ao me alertar em vez de simplesmente espalhar rumores que poderiam nos prejudicar. A sinhá se aproximou de Maria e, surpreendentemente, colocou uma mão gelada sob o queixo da jovem, forçando-a a erguer o rosto. Seu segredo sobre saber ler permanecerá entre nós duas. Você nunca mencionará isto a ninguém, entendeu? E em troca, você não será punida. Mais do que isso, você será promovida a minha camareira pessoal, com responsabilidades mais leves e melhores condições. Considere isto uma recompensa. Maria mal podia acreditar no que estava ouvindo. Não era liberdade. Aquilo ainda estava muito além do possível em 1850 no Brasil escravocrata. Mas era uma melhoria significativa em suas condições de vida, uma posição de relativa segurança e até mesmo um pequeno grau de respeito. E,
Mais importante que tudo isso, ela havia impedido um crime terrível. Quantos africanos haviam sido salvos de uma vida de escravidão brutal porque ela teve coragem de agir? 10? 20? 50? Nunca saberia os números exatos, mas sabia que havia feito diferença. Obrigada, minha senhora, Maria sussurrou, sua voz quase falhando de emoção contida. A sinhá acenou com a mão, dispensando-a. Vá descansar agora. Amanhã começaremos seus novos deveres. E Maria? Ela adicionou quando a jovem já estava quase na porta. Nunca mais me surpreenda deste jeito. Meu coração não aguenta. Naquela noite, deitada em seu canto na senzala, Maria olhou para o teto de palha e pensou em tudo o que havia acontecido. Pensou no papel misterioso que alguém havia colocado no guardanapo. Quem teria sido? Nunca descobriria, mas era grata a essa pessoa desconhecida que confiou que alguém encontraria a mensagem e teria coragem de agir. Pensou nos africanos que estavam em algum lugar esperando para serem vendidos como mercadoria, e se perguntou o que aconteceria com eles agora que o negócio havia fracassado. Talvez fossem libertados? Provavelmente não. Mais provavelmente seriam vendidos para outros compradores menos escrupulosos. Mas pelo menos ela havia atrasado o processo, talvez salvado alguns, talvez plantado uma semente de dúvida na cabeça do vigário ou de outros envolvidos. Ela pensou em sua mãe, morta jovem demais, quebrada pelo sistema brutal da escravidão. Pensou em sua avó africana, que nunca conheceu mas cujo legado de conhecimento e resistência havia chegado até ela através das gerações. E ela fez uma promessa silenciosa. Continuaria aprendendo, continuaria resistindo de formas pequenas e grandes, continuaria lutando pela dignidade e pela justiça sempre que tivesse oportunidade, não importa quão perigoso fosse. O guardanapo de linho branco havia escondido um segredo que mudou o curso daquela noite e salvou vidas. Mas Maria sabia que havia milhões de outros segredos escondidos no Brasil escravocrata de 1850. Segredos de resistência, de dignidade preservada em meio à desumanização, de pequenos atos de coragem que juntos formariam eventualmente um movimento maior de libertação. Ela era apenas uma pequena parte desse movimento, uma jovem escrava insignificante aos olhos do mundo. Mas naquela noite, ela havia provado que mesmo os aparentemente impotentes podem fazer diferença quando encontram coragem para agir. Enquanto o sono finalmente a levava, Maria sorriu levemente. Amanhã seria outro dia de trabalho duro, outro dia de injustiça, outro dia de escravidão. Mas ela sobreviveria. Ela resistiria. E continuaria procurando oportunidades para fazer o que era certo, não importa quão pequena fosse a ação ou quão grande fosse o risco. Porque agora ela sabia algo precioso e perigoso. Ela tinha poder. Mesmo como escrava, mesmo como mulher jovem em um mundo que negava sua humanidade, ela tinha o poder de fazer escolhas morais, de agir com coragem, de mudar destinos. E ninguém, nem a sinhá, nem o senhor, nem todo o sistema opressivo da escravidão, poderia tirar isso dela. Fim.